Vamos para a palavra, gente? Vamos lá para a gente ganhar tempo, que a gente ainda tem um arraiá muito bacana aí para a gente desfrutar de comunhão. Então, a gente vai continuar hoje aí a série que a gente começou na semana passada, falando sobre a gente pensar como Jesus, com esse olhar para a questão de saúde mental. É um dos males do nosso tempo, infelizmente é uma marca de mal do nosso tempo, e como igreja nós não só precisamos nos posicionar contra isso, mas a gente precisa entender sobre isso, para que a gente possa se posicionar. Então, na semana passada, a gente leu 75 vezes esse verso. Hoje, eu acho que a gente só vai ler 2. Falando aí de, acima de tudo, guardar o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente falou que a palavra coração, aí, um dos sentidos dela é a própria mente, do ser humano. Então, a gente precisa guardar a nossa mente. Obrigado, Pedro. E aí, a gente falou que a nossa vida depende daquilo que nós pensamos, é exatamente o que o texto diz. O pastor Hélio, hoje pela manhã, tem falado também sobre essa questão de pensamento, de mentalidade, e ele falou sobre que nós estamos indo para onde nós estamos pensando, os nossos pensamentos definem para onde nós vamos. Era algo assim. Importante você assistir se você não veio pela manhã, porque foi uma bênção. Então, assim, o texto diz exatamente isso, E a nossa saúde mental, então, ela é pensar como Jesus, é a gente começar a colocar dentro da nossa cabeça a maneira de Jesus pensar. Porque a palavra diz para nós que nós temos a mente de Cristo, nos foi dada, Jesus conquistou isso para nós e entregou isso para a gente, é direito nosso, mas há uma necessidade da gente exercitar isso no nosso dia a dia, porque a palavra também diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Então a gente falou um pouquinho de por que a gente deve guardar a nossa mente, porque ela é preciosa, tem valor, Deus se preocupou em falar isso com a gente, ela será atacada porque o versículo manda a gente guardar a nossa mente, Ela tem um poder criativo, porque a palavra diz que a nossa vida depende dela, então aquilo que a gente pensa vai trazendo realidade para a maneira como a gente se comporta, e ela é a nossa responsabilidade, porque, como eu falei, o texto diz que nós devemos guardar a nossa mente, e não o Senhor, que nós devemos renovar a nossa mente, e não o Senhor. Então há uma responsabilidade nossa. E a gente falou também sobre como guardar a nossa mente, como cuidar da nossa saúde mental, olhando para como Jesus se comporta no Getsemane. E a gente falou sobre fortalecer a nossa consciência da paternidade de Deus. A primeira coisa que Jesus faz quando ora é começar chamando Deus de Pai, porque ele sabia com quem ele estava falando e quem podia ajudar ele naquele momento. Exercitar a confiança, porque embora Jesus tivesse um momento de angústia, ele chega para Deus e fala: Pai, faz o que você quer, porque eu confio naquilo que você quer fazer. Ele entendeu que havia um propósito, porque ele sabia que ele não estava ali à toa, que aquilo que ele estava fazendo tinha um propósito e um desígnio pelo qual o Pai havia enviado ele para a terra. E a gente precisa também praticar a gratidão, porque isso ajuda a gente a, como o Hugo falou, estar num lugar de contentamento. E um lugar de contentamento é um lugar em que a gente agradece, que a gente é grato, que a gente sabe que o que Deus nos entrega e faz por nós é o melhor. E hoje, então, a gente vai começar a falar mais um pouco sobre isso, com outro enfoque. Só beber uma água antes. E o que o Senhor colocou no meu coração é que hoje é uma palavra de despertamento para nós. O que a gente vai ver aqui hoje, sobre o que a gente vai falar, precisa gerar em nós um processo de reflexão. Eu e você precisamos sair daqui hoje pensando um pouco sobre nós, sobre como a gente age, sobre como é o nosso dia a dia. E para a gente começar, eu queria que você pensasse num dia seu. Amanhã, segunda-feira, o melhor dia da semana. Uma alegria. E aí você imagina a sua dinâmica do dia a dia ali, sua rotina. Você acorda, você toma o seu banho, Deus queira que você tome o seu banho. Você pega o seu transporte público ou o seu carro, se Deus é contigo. Aí você vai viver a sua vida ali, você tem seu estudo, seu trabalho, etc. E a pergunta é, e se você pudesse ter 3 horas e 32 minutos a mais no seu dia? Você gostaria disso? Quem gostaria disso? Amém? Nem todo mundo, tem gente que queria até ter menos, 24 horas dá muito. Às vezes nem precisa de tanto, Mas a questão é, e se eu disser para você que é possível você ter mais 3 horas e 32 minutos no seu dia? Esse é o tempo médio que os brasileiros gastam todos os dias nas redes sociais. Todo dia, todo dia. E aí você entende que eu estou falando de um tempo médio. Isso é uma pesquisa de um instituto chamado We Are Social, que é gringo, E eles fazem essa pesquisa sobre redes sociais no mundo inteiro.
E esse, né, é o valor de média, o que significa que tem gente gastando bem mais do que isso e tem gente, obviamente, também gastando menos. Mas concorda que é um tempo considerável? 3 horas e 32 minutos é mais do que um filme dos Vingadores, gente, que já é coisa beça. Né? Mais do que o Senhor dos Anéis aí, ó. Eu gosto do Senhor dos Anéis, quem gosta aí, ó, é um trampo para você assistir, mas é bastante coisa. E isso daí, se você fizer a conta, equivale a mais ou menos, aproximadamente, 22% do tempo que a gente passa acordado. Diz que não é coisa beça. O ponto é, a gente tem noção de que a gente está fazendo isso? Você sente isso passar? E eu não estou dizendo que todos nós aqui estamos passando 33 horas e 32 minutos, óbvio que não. Cada um aqui tem um hábito. E aí, como eu falei hoje, é para a gente refletir sobre a nossa própria realidade. Mas o ponto é que isso é um dado real, né? As pessoas estão gastando esse tempo, cristãos e não cristãos. É bastante tempo que a gente passa acordado nisso, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente, sobre redes sociais. Olha que legal. Divertido, né? Antes da gente continuar, só um dado que eu esqueci, que eu li aqui. Essa pesquisa é feita no mundo inteiro. O Brasil está empatado em 4º lugar no mundo, com as Filipinas. A gente deu uma melhorada, porque até ano passado, se eu não me engano, nós éramos o 2º país no mundo, perdão, 3º país no mundo. Agora a gente caiu para 4º, mas empatado com as Filipinas, então a gente é tecnicamente um 3º ainda. E a gente tem ali na frente, Quênia, em primeiro lugar, Chile e África do Sul. A gente está ganhando dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, da Inglaterra, de todos esses outros países que provavelmente você imaginou que estariam na frente do Brasil. Olha que interessante. Só Quênia, Chile, África do Sul e a Filipinas está empatado com a gente. A gente está super bem posicionado no que é ruim, né, gente? O Brasil, cara, não desiste nunca, vamos lá. Né? Então, assim, isso é um dado preocupante, a gente mostra qual é a nossa realidade. E por que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E sobre o processo de como rede social funciona e como isso interfere no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa saúde mental. Porque já existem inúmeros estudos, desde que surgiram essas redes, que fazem uma correlação entre saúde mental e o uso excessivo dessas redes. Então, quando a gente fala de saúde mental na nossa realidade hoje, é impossível a gente não falar sobre isso. A gente precisa mencionar, porque provavelmente hoje, eu acho, né, pouco provável que algum de nós aqui não tenha entrado em algum deles. Tá? Eu nem vou perguntar, não é para constranger, gente, só para a gente pensar. Você provavelmente entrou em algum deles hoje. Você passou um tempinho lá, Deus queira que não um tempão, mas pode ter sido um tempinho. Então, a gente tem essa correlação. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu peguei alguns dados aqui, eu não sei se vai dar para ver. Esse é um dado que eu printei de um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes. Alguém já viu? Algumas pessoas. Um documentário excelente, com gente da indústria de tecnologia, com gente que estuda isso nos Estados Unidos. E aí mostra esses 2 gráficos lá que eu trouxe como exemplo. Aqui é um exemplo um pouco mais hardcore, né, mais pesado, mas só para a gente refletir, como eu falei. Então, a qualidade está um pouco ruim, gente, porque, né, para dar print nessas coisas é difícil. Então, esse primeiro gráfico, ele fala do número, e aí, só um parênteses, né? O especialista estava falando sobre isso no momento, ele estava falando sobre a influência na saúde mental de meninas, adolescentes. Então, é por isso que esse gráfico só fala de meninas. É porque o assunto desse pedaço do documentário falava disso especificamente. E aí, como eu não achei nenhum outro gráfico que trouxesse uma percepção mais interessante da linha do tempo, eu acabei usando isso mesmo, mas é só para exemplificar. Então, esse gráfico, ele mostra ali de 2000 em diante, 2001 em diante, o número de internações, né, do hospital, de pessoas de meninas que são recebidas no hospital por automutilação, né, por se ferir. E aí, vocês estão vendo ali que até 2009, que é o que está marcadinho em branco ali, que eu não sei se está dando para ver legal, os números eram mais ou menos equilibrados. Eles tinham pequenas variações para mais ou para menos, mas eles eram mais ou menos equilibrados. O ponto é que, a partir de 2009, no caso de meninas de 15 a 19 anos, o número de internações no hospital aumentou 62%. E, em meninas de 10 a 14, aumentou 189%. Bastante coisa, né? Esse outro gráfico, ele fala sobre a taxa de suicídio nos Estados Unidos, né? Os dois gráficos falam dos Estados Unidos. Mais uma vez marcando o ano de 2009. E aí ali a gente vê que, a partir desse ano, o número de suicídios de meninas de 15 a 19 anos aumentou 70%, e o de meninas de 10 a 14 aumentou 151%. É muita coisa.
E qual é o fato que a gente tem nesse período de tempo que é relevante e que alterou a maneira como a gente se relaciona socialmente? Entre ali 2003, 2004, mais ou menos, e 2010, se eu não me engano, a gente tem, em especial, o surgimento do Facebook, do Twitter e do Instagram. E essa é a primeira geração que vive a sua adolescência com redes sociais no seu dia a dia. E aí você pode dizer para mim assim, não, mas beleza, pode ter várias outras coisas que podem ter influenciado isso. É possível, né? Mas o ponto é que isso é um dado marcante naquele momento histórico. A gente não vê nenhuma outra situação significativa em termos de economia, de guerra, de paz, etc., nos Estados Unidos, que poderia ter algum tipo de influência. Então, ainda que eventualmente não seja o único fator, a gente precisa entender que isso estava presente lá e que alguma relevância isso tem. Faz sentido? Uma outra coisa, você já ouviu falar desse termo aí? Nomofobia? Está ali, medo ou ansiedade intensa de ficar sem o celular ou sem acesso a ele, seja por falta de bateria, sinal, conexão à internet ou por qualquer outro motivo que impeça seu uso. Não vou pedir para você levantar a mão, que agora é o momento de se entregar e é chatão, né? Não quero fazer isso com você, é reflexão, não é julgamento do irmãozinho, tá? Não olha para o lado. Mas aí pensa você se sente assim quando você não pode acessar o seu celular? Eu conversei no outro dia com uma pessoa que ela estava falando isso. Eu viajo para a casa do meu tio, sei lá, num lugar lá que tem um sítio e tal, e aí não tem internet, eu fico angustiado, eu fico andando pela internet, tentando ver uma coisa, porque eu fico com uma sensação de que eu estou desinformada, que as coisas estão acontecendo e eu não estou sabendo. Você sente isso? Isso é um termo que precisou ser criado para definir a nossa relação com o smartphone, gente, com o celular. E essa, infelizmente, é a realidade de muita gente. E se for a sua, calma, Jesus pode mudar a sua vida, amém? Para Jesus tem sempre solução, gente. Fique em paz. Então a gente precisa ter um olhar para isso. E aí, antes da gente continuar, eu quero só fazer algumas observações. O primeiro é que eu não sou contra, objetivamente, você usar rede social, ok? Eu não uso a maioria daquelas que apareceram ali no slide, o que eu mais gosto de ver é YouTube. Então eu não sou contra você utilizar ela. A questão que a gente precisa refletir é a maneira como a gente utiliza essas ferramentas. Porque eu não acredito, e essa é outra observação importante, eu não acredito que qualquer tecnologia ou que as redes sociais especificamente sejam ruins por si só. Elas não são intrinsecamente ruins, por elas mesmas. O problema é o que a gente faz com elas. É o que acontece na maioria dos casos em termos de tecnologia. Se você pensar bem, a rede social, ela meio que alterou a maneira como a gente se relaciona, e, de certo modo, tudo bem. Porque antigamente, no meu tempo, pelo menos quando eu era adolescente, é horrível falar isso, porque quando a gente fala no meu tempo, você sabe que você chegou ali, naquela faixa etária aqui daí para baixo. E aí, eu lembro que a gente tinha o costume de ligar um para o outro. Então, você chegava do colégio, você ficava no telefone, o pessoal estava fazendo assim, caramba, verdade, ligava. Sabe aquela coisa? Eu quero usar o telefone, não sei o quê, Eu ouvi muito isso, você também. A gente fazia isso. E hoje as pessoas, adolescentes e tal, ficam no celular, conversando uns com os outros, tudo bem. A gente sabe que a rede social reuniu familiares, pessoas que não sabiam onde é que um familiar estava e conseguiu encontrar, relações amorosas que surgiram na rede social, gente, tudo bem, não vou julgar um irmãozinho que conseguiu encontrar a irmãzinha lá no Instagram, tá tudo bem, Deus é bom. Se você conhece a irmãzinha, o irmãozinho pelo menos, é uma coisa aleatória também, mas assim, pessoas que moram à distância, conseguiram manter contato. Se tornou canal de denúncia também, gente? A gente vê hoje em dia aí tanta gente sendo pega por aí com o pessoal, gravou, fulano foi visto fazendo, e coisas que antigamente passariam desapercebidas, hoje são denunciados por isso. Então tem efeito bom, gente. O problema é isso, é como eu uso essa ferramenta, é o quantidade de tempo que eu gasto enquanto eu estou usando aquilo ali. Então, quando eu estiver falando aqui sobre isso, não olhe para isso como implicância, esse não é o objetivo. A questão é a gente se refletir, porque tudo que chega até as nossas mãos tem alguma relação com a nossa vida, e se tem a relação com a nossa vida, tem a relação com a nossa vida com Deus. E a questão é o quanto isso eventualmente pode estar interferindo na minha e na sua vida com Deus. Porque esse que é o ponto. No final das contas, a gente precisa olhar para Jesus, a nossa vida é para Ele, nós vamos viver a eternidade com Ele. Então, o ponto é, o que está influenciando a minha vida, que me afasta ou que pelo menos prejudica o meu tempo ou a maneira como eu me relaciono com Deus? Esse é o ponto importante de tudo. E a verdade é que, como qualquer outra coisa que nós desenvolvemos enquanto ser humano, de tecnologia, etc., o diabo é especialista em modificar o propósito das coisas. E ele, obviamente, tem estratégia
para fazer com que essa ferramenta, que pode ser muito boa, que pessoas usam para pregar o evangelho, para se organizar, para se encontrar, mas que o diabo também usa para destruir a nossa vida, a nossa mente, e a gente tem visto muito isso por aí. Então, não olhe para isso como implicância, tá, gente? Está tudo bem, não estou julgando o irmãozinho e a irmãzinha, Deus é bom. Então, vamos ver como é que elas funcionam? A gente vai ter um panorama aqui rápido de qual é a lógica de funcionamento dessas redes enquanto tecnologia, né? E enquanto, obviamente, empresa, porque todas essas redes são empresas, a gente não está falando aqui de algo totalmente abstrato. Existe uma empresa que é dona de tudo aquilo ali, que está gerando lucro com aquilo. Então, a primeira coisa é que, antes da gente até falar sobre isso, você já se perguntou por que isso afeta tanto a gente? Por que rede social pegou tão rápido? Por que cresceu tão rápido, expandiu tão rápido? Vendo esse documentário, e quando você vai ler sobre isso, você entende que elas trabalham necessidades humanas básicas, que é o contato, a relação, conectar-se com as pessoas é uma relação da nossa própria natureza, e ao mesmo tempo a gente ter a aprovação do grupo que a gente participa também é importante para nós. A gente precisa ter relações que nos validem enquanto pessoas, seres humanos, e tudo bem. Nós aqui validamos um ao outro. Você não gosta de chegar num lugar e a pessoa falar, cara, que bruxa de xadrez legal, você está bonito, você está bonita, pô, você fez não sei o que no cabelo. Aquilo ali é uma validação do grupo, que está te recebendo, que está mostrando que você é bem-vindo ou bem-vinda. Então isso é importante para nós. E as redes sociais acabam ocupando um espaço por isso, porque há um ímpeto natural nosso nessa direção. Mas, para a gente entender essa lógica de funcionamento, a gente vai ter que olhar um lado que não é tão legal, né? Você já viu essa frase? Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Essa é uma frase muito básica do mercado de tecnologia, porque a maior parte dessas ferramentas são gratuitas. Tirando uma coisa ou outra que você paga ali para ter um acesso premium, em geral tudo é gratuito. Então, o que está sendo vendido em rede social? Como é que a rede social ganha dinheiro, se você não sabe? Eles vendem a nossa atenção. Eu e você somos o produto deles. Por quê? Porque quanto mais a gente está conectado e quanto mais usuários uma plataforma tem, mais ela vende anúncio. Ela apresenta para os anunciantes, olha, você, enquanto empresa X, pode alcançar aqui X milhões de pessoas com esse anúncio. Então, o modelo de negócio dessas empresas é baseado em ganhar dinheiro com anúncio. Quanto mais você passa tempo ali dentro, quanto mais você vê, quanto mais você clica, mais dinheiro está sendo gerado para alguém. E isso, por si só, já mostra para a gente que a rede social não é uma coisa tão fofa assim. E que a gente precisa ter esse olhar, né? A estrutura tecnológica é desenhada para que eu e você gastemos cada vez mais tempo ali, né? A gente tem mecanismos que a gente vê como parte do dia a dia da rede social, mas que foram desenhados especificamente com o objetivo de manter você ali. Likes, comentários, marcação em fotos, notificação. Você já parou para refletir por que você não consegue não olhar o celular quando a notificação chega? Você consegue ver a notificação do amigo e falar assim, depois eu vejo. Olha aí, gente. Olha, Jesus está vendo, hein? Mas isso são estratégias, gente. Sabe quando você está ali vivendo a sua vida? E aí chega uma notificação, fulano te marcou numa foto, fulano deu um like no seu post, fulano deu isso. Não é porque a rede ama a relação que você tem com fulano ou com a fulana, que ele olha e fala, que relação bonita, que amizade legal, vou dar uma força para eles ficarem mais juntos. Não é isso. É para você voltar lá para dentro. É para você conectar. Já viu isso aí? Algoritmo, você sabe o que é? É uma série de instruções detalhadas que um computador segue para executar uma tarefa específica ou resolver determinado problema. Isso é o que define o que eu e você vemos no nosso feed. Ninguém necessariamente está fazendo isso. É um código que foi desenhado por um programador e ele está escolhendo esses conteúdos. E como é que ele escolhe esses conteúdos? Tudo que a gente faz ali dentro é mapeado, é registrado e é processado para nos entregar cada vez mais do que a gente quer ver. É por isso que quando você, sem querer, digita uma coisa aleatória no seu Instagram, para sempre você vai ver vídeos de pessoas, tipo, estourando bolha, sabe? Essas coisas. Sempre vai aparecer para você, porque tem esse outro termo aqui, ó, machine learning. Não sei se você já ouviu falar. A galera da computação sabe aí, ó. Na parte de inteligência artificial, permite que os computadores aprendam com dados, identifiquem padrões e tomem decisões com o mínimo de intervenção humana. Então, é isso daí que está definindo o que aparece no seu feed. Lembra quando eu falei na semana passada que eu ouvi um pastor falar sobre uma ilustração de que ficar só scrollando na rede social aleatoriamente é como se você estivesse numa praça sentado, com a boca aberta, e você deixasse todo mundo que passasse jogar alguma coisa dentro da sua boca. O feed está fazendo mais ou menos isso. Você não está escolhendo o que você vê. Eu não estou escolhendo o que eu vejo. A gente só está scrollando e uma máquina está jogando para a gente coisas para que a gente veja. Às vezes é uma coisa legal, como eu falei na semana passada, do exemplo da moça
ensinando a gente a escolher fruta no hortifruti. Me fez bastante diferença na minha vida. Ontem eu estava no hortifruti, usei as dicas daquela senhora. Mas, na maior parte do tempo, não é essa a realidade. E quando você vê, você está perdido num vídeo aleatório de alguém espremendo uma espinha ou desencavando uma unha. Não entendo, mas respeito. Não entendo, mas respeito. Mas por quê? Porque uma máquina está decidindo aquilo que a gente vê. E quanto mais a gente interage com isso, mais a gente está vendo, mais aquilo vai gerando efeitos na nossa mente, que a gente vai falar daqui a pouco, dos efeitos que isso gera. Porque esse consumo, ele é alto. 3 horas e meia de consumo corrido, passando coisas de microsegundos na tela, tem um efeito no nosso cérebro, gente, que é um pouco do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quanto mais a gente vê, mais essas empresas ficam felizes e mais elas ganham dinheiro com isso. Isso é um problema? Não. Eles precisam ganhar dinheiro para poder manter a estrutura. O ponto é que não há bondade ali, e a gente tem que ter consciência disso, para que a gente não seja manipulado pelas estratégias tecnológicas, né, de conexão com aquela rede. Então, a gente precisa ter isso para refletir. Mas talvez você diga para mim assim, não, eu sou um jovem de Deus, eu estou vendo só conteúdo crente, é só Dizoscope, é só Luciano Subirá, legal. Mas a questão aí, gente, é que o conteúdo em si, para o que a gente está falando, não necessariamente vai fazer diferença, porque o processo pelo qual a rede funciona é o mesmo. E o efeito que esses conteúdos pequenos, rápidos e corridos têm no nosso cérebro são os mesmos. Nesse sentido específico, não leva em conta qual é o conteúdo, mas é a maneira como a coisa funciona e como a gente consome esse conteúdo. Então, quando a gente estiver falando hoje, vai lembrando desses pontos, de que há uma estratégia de funcionamento, há uma necessidade que a gente mantenha, de que eles mantenham a gente conectados o tempo todo, de que a gente veja cada vez mais para que mais dinheiro seja gerado. Essa é a lógica de como as coisas funcionam. E a gente precisa entender que dentro dessa lógica, 3 horas e 32 minutos da minha vida e da sua vida podem estar se passando, talvez mais, talvez menos. Mas é nesse contexto em que a gente está vivendo, é nesse contexto que a gente se conecta todos os dias, é nesse contexto que o smartphone faz mais parte da nossa vida do que a maioria das coisas. Quantas vezes a gente ouve de pessoas falarem que veio para a igreja e esqueceu a Bíblia, mas não esqueceu o celular? Por quê? Porque o celular é a primeira simbiose que a gente vai ter. A gente não precisa implantar nada dentro de nós, porque a gente já implantou. Ele está dentro do bolso. O smartphone já faz mais parte do nosso corpo hoje do que muita outra tecnologia que ainda vai vir por aí. E está vindo. Mas já é a nossa realidade. Então, a gente tem que pensar quantas vezes por dia a gente pega isso aqui, quantas vezes por dia a gente olha para isso aqui, quantas vezes por dia a gente fica trocando entre aplicativos, né, desesperadamente. E esse é o olhar que a gente vai ter. Por quê? Porque isso interessa para Deus. E se interessa para Deus, interessa para nós. E a gente vai ver agora um pouquinho na palavra de como isso interessa para Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 5, a partir do versículo 15, e a gente vai analisar alguns versículos e correlacionar o que a gente está lendo, o que Paulo está escrevendo nessa carta, com alguns efeitos que toda essa lógica de funcionamento das redes sociais tem na nossa mente. E que, como eu falei, existem inúmeros estudos que correlacionam isso, que a gente vai ver hoje aqui, com, né, o prejuízo da nossa saúde mental, com o aumento de casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e etc. Então, Efésios 5, a partir do versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aí. Vocês podem aumentar o retorno aqui para mim um pouquinho, por favor? Porque eu estou me ouvindo com eco. Esse texto, querido, a gente vê Paulo nos alertando na maneira como a gente deve viver. Na minha Bíblia aqui na NVI, ele coloca a vida em comunidade. No final, ele vai falando justamente sobre essa questão de a gente se encher, né, do Espírito nessa relação que nós temos uns com os outros. Mas a verdade é que Paulo ele vai trazendo um alerta sobre diversos pontos. A gente vai ver versículo por versículo aí para a gente poder meditar sobre isso. Essa frase não precisa. Então, os primeiros 2 versículos aí, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. No versículo 15, que é a primeira parte do que está aí na tela,
Paulo traz esse alerta sobre como a gente vive, como a gente se comporta, né? Ele diz que a gente tem que ter cuidado com a maneira como nós estamos vivendo. E se há uma orientação direta sobre isso, a gente sabe que o Evangelho fala de comportamento, da maneira como a gente vive, é porque Deus se importa com a maneira como a gente tem vivido. E dentro desse contexto, o que a gente precisa refletir é o quanto o que eu vejo influencia a maneira como eu vivo. O quanto os conceitos, as ideias que são compartilhadas enquanto conteúdo dentro de uma rede social influenciam na maneira como eu vivo. Porque a gente sabe que existe todo um livro que o Senhor deixou para nós escrito explicando como a gente deve viver. Mas a verdade é que essa não é a realidade do mundo. E eu não acho que você tem que seguir só o Discoscope não, tá, gente? Pelo amor de Deus, você pode seguir o que você quiser com o que te gera interesse. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de relógio. Então, assim, eu vejo pessoas que não são cristãs. Mas a questão é como que eu tenho avaliado aquilo que eu ouço e vejo. Como eu tenho filtrado o que chega para mim pela rede social. Porque a partir do momento que eu estou ali scrollando e a máquina está decidindo o que ela vai me mandar, eventualmente aparecem conteúdos ali que estão diretamente contra a palavra de Deus. E o ponto é, eu estou fugindo disso ou eu estou aceitando isso como mais um post que eu vou passar? Porque você pode ter certeza, o nosso cérebro foi muito bem feito por Jesus. Ele pensou direitinho e arrumou direitinho o negócio. Então, quando algo passa na sua tela, na minha tela, ainda que seja por um microsegundo, o nosso cérebro é capaz de captar aquela imagem. O nosso cérebro é capaz de captar o que aquela pessoa está falando. Eu e você temos filtrado isso, a gente tem pensado no que a gente tem consumido. Semana passada a gente falou da frase da Joyce Meyer, pense no que você está pensando. Mas nós temos pensado também sobre o que nós estamos consumindo. Que tipo de vídeo eu e você vemos? Que tipo de podcast a gente ouve? Que tipo de informação a gente permite que seja armazenada na nossa mente? Você já parou para pensar se o que você e eu temos visto é verdade? Nós vivemos na era da desinformação e da fake news, enquanto que servimos a um Deus que é totalmente compromissado com a verdade. Mas o que mais se espalha por aí hoje são fake news. Você tem confirmado o que você vê? Porque agora com a inteligência artificial, gente, o fato de ter um vídeo e uma foto não quer dizer mais nada. Ou você se preocupe em buscar saber se aquilo é verdade ou não, ou você vai poder ser enganado. E o pior, você vai compartilhar um engano com as outras pessoas. A gente está caminhando para uma sociedade em que tudo vai ser artificial, tudo vai ser mentiroso e duvidável. Ou seja, a relação nossa com a verdade, de modo geral, não estou falando da verdade da palavra, mas com aquilo que é verdade em qualquer tema, ela vai cada vez mais se fragmentar. E a gente vai cada vez mais duvidar das coisas. Não se engane, o diabo vai usar esse pensamento e essa ideia como estratégia para implementar a apostasia na igreja. Porque quanto mais você aprende a duvidar de qualquer coisa, não se engane, se nós dermos espaço para o diabo vai nos ensinar a duvidar de tudo aquilo que sai da palavra de Deus, porque essa é a estratégia dele. Então, tudo que a gente está vendo aí é legal, fazer videozinho, fotinho engraçada da pessoa na inteligência artificial é bacana? É bacana, gente. Eu acho divertido, já fizeram algumas minhas aqui, né? O pessoal se diverte, é legal. Mais uma vez, o problema não é a tecnologia, é o que a gente faz com ela. Então, se a gente vive numa sociedade que nos ensina a duvidar de tudo, porque tudo pode ser artificial e mentiroso, o diabo vai usar isso como estratégia dentro da igreja para nos fazer duvidar da palavra de Deus, e eu e você precisamos estar atentos. A segunda coisa que a gente vê aí nesse texto, no versículo 16, que é a segunda parte do que está ali, é que Paulo diz que nós precisamos ser sábios para aproveitar bem o tempo. Ou seja, aproveitar bem o nosso tempo é sinal de sabedoria. Deus se preocupa com a maneira como nós usamos o nosso tempo. E a primeira coisa que a gente falou hoje aqui foi sobre tempo, né? Qual é a qualidade do nosso tempo? O que a gente tem olhado? Ali, quando a gente olha a palavra aproveitando, que aí está na Nova Almeida Atualizada, eu fui buscar no original, e fala de resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Será que eu e você não temos colocado o nosso tempo em cativeiro de um celular que diz para nós o quanto tempo nós precisamos ficar ali vendo? Eu tenho certeza que já aconteceu com você, como já aconteceu comigo. Eu vou ver só esse vídeo aqui rapidinho e 40 minutos se passaram. Sendo bem modesto, falando 40 minutos. Porque às vezes você fala assim, pô, estou cansadão, vou deitar aqui só para ver um vídeo rapidinho e vou dormir. De repente é 1h. Aí você fala, engraçado, comecei a ver o vídeo, era 9. Passou rapidinho e passa. Por quê? Porque aquilo ali meio que vai amortecendo o nosso cérebro. Então, a palavra está dizendo para nós, aproveite bem o tempo e seja sábio com o tempo que Deus te deu. Quanto tempo eu e você temos desperdiçado nisso, gente? Quanto tempo a gente tem gastado vendo conteúdos que não estão acrescentando para nós?
É a minha vida, é a sua vida, é o tempo que o Senhor nos deu, é a vida que Ele nos concedeu, que Ele entregou para nós. E Ele sabe, né, que nós temos responsabilidade sobre isso. O texto de Romanos 14, 12 diz isso aí, ó, assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Eu fiquei pensando se eu ficaria confortável de, quando chegar diante de Jesus, apresentar para Ele o tempo que eu passei gastando vendo vídeos aleatórios. E aí eu queria perguntar isso para você, será que você vai ficar confortável de prestar conta do seu tempo de vida e mostrar para Ele quanto tempo você gastou vendo coisas que não te acrescentaram em nada? Não estou falando aqui que você não pode ver, eu vou me justificar a pregação inteira, tá, gente? Para você não sair daqui falando, tá vendo lá, a igreja está falando que a rede social é do diabo. Não é isso. Eu vou falar isso direto para você não ter o direito, sabe? Porque aí tem um monte de corte no vídeo depois, toda hora eu estou falando isso no vídeo. A ideia não é essa, mas a questão é, eu e você somos responsáveis por um tempo que nos foi dado pelo Senhor e que Ele diz para nós que Ele vai querer conta desse tempo. Então não é que eu não possa, né, não fazer, não, agora a única coisa que eu posso fazer na vida é devocional, porque é o único tempo que agrada a Deus. Então é devocional, 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 devocional. Não vou trabalhar, não vou estudar, tem gente até que vai ficar feliz com isso, né? Que eu vou fazer só devocional. Não, não é isso que eu estou falando, gente. O ponto é que a gente, ao mesmo tempo que a gente gasta muito tempo com essas coisas, nós somos uma geração que vive reclamando que não tem tempo para fazer tudo o que quer. O tempo todo a gente diz que não tem tempo. E quando a gente tem tempo, a gente diz que está cansado. Porque a gente fez muita coisa no tempo que tinha. Então você começa a ver quanto paradoxo tem. Eu gasto muito tempo vendo coisas aleatórias na rede social. Mas eu reclamo que eu não tenho tempo para fazer o que eu tenho vontade. E quando eu tenho tempo, eu estou cansado porque eu fiz coisa demais. Isso não faz sentido. E aí para pensar aí. Cara, qual o hobby que você quer ter e você não consegue ter tempo para ir? Qual amigo ou amiga que você quer encontrar, ligar, bater um papo e não consegue ter tempo para parar para falar com essa pessoa? Quantos livros você tem na sua lista que você quer ler e não teve tempo de ler ainda? Se eu te mostrar a minha lista da Amazon, você vai ficar em choque. Eu tenho 3 listas de livros lá, gente. Eu também fico em choque toda vez que eu entro lá. Mas a gente diz o quê? Eu não tenho tempo para ler. Por que a gente não tem tempo para ler? Será que, e eu não estou querendo dizer que é o seu caso, mas será que a gente não está gastando nosso tempo que o Senhor nos concedeu de maneira questionável? E que talvez a gente possa ajustar, reduzir, não é zerar. Entra lá, fala com as pessoas, curte lá, comenta. O pessoal que está buscando namorado ou namorada, às vezes uma curtida é importante. Um coraçãozinho diz muita coisa. Então, assim, tem o tempo para isso. Mas nós precisamos ser responsáveis. Uma coisa que eu viro e mexo, fico pensando, qual foi a última vez que você foi num lugar bonito, de beleza natural, assim, e que você parou para contemplar e não para registrar? Você lembra disso? Eu, de vez em quando, tenho essa mania. A gente vai para um lugar e tal, não sei o quê, eu paro lá e fico sozinho, igual um doido lá, olhando as coisas. E todo mundo em volta está só tirando foto. E é muito engraçado, quando você fica... Experimenta fazer isso, se você não fez. Fica parado naquele lugar, um tempo. As pessoas chegam e falam, nossa, que lindo! E vai embora. É lindo para ser o fundo de tela do seu Instagram. Mas não é lindo para você contemplar. Só que a palavra nos diz que a terra, toda ela, está cheia da glória de Deus. O que isso significa? Que a criação está revelando Deus para nós. E nós estamos perdendo a capacidade de contemplar. Porque quando eu contemplo a criação do Senhor, eu contemplo o próprio Senhor, eu contemplo a própria glória dEle. Mas nós não temos paciência de olhar para o que o nosso Deus criou. Porque nós estamos muito apressados, querendo tirar a melhor foto, depois de 35, escolher qual das 35 que ficou melhor, tirar mais outras, porque nenhuma delas prestou, e rapidamente postar no Instagram para mostrar para todo mundo que a gente está lá. Só que o que a gente pode fazer é parar, olhar e ver Deus naquilo, e perceber Deus naquilo que Ele criou. Nós fomos para a Amazônia, de dentro do barco, enquanto a gente não tinha nada para fazer, porque não tinha, em muitos lugares não tinha sinal, porque a gente tinha que desligar a internet para poder viajar, a gente parava e a gente olhava aquilo, e a gente via Deus naquilo. A gente via Deus na floresta amazônica, a gente via Deus naquele rio, a gente via Deus no sol batendo na água, porque na cidade a gente não vê isso, gente. A nossa paisagem é cimento, a nossa paisagem é asfalto. E quando a gente vai para um lugar onde a gente vê o que Deus criou, a gente está preocupado em registrar, para mostrar para as pessoas. Registre no seu cérebro e não no seu celular.
Registre dentro de você e veja Deus ao seu redor, naquilo que Ele criou. Ouça o passarinho cantando, ou veja a árvore balançando com o vento. Parece muito fofo isso, parece muito bonitinho, parece até coisa do Instagram, né? Que alguém vai gravar um vídeo falando sobre bonitinho sobre isso, mas não é, gente. Toda a terra está cheia da glória do nosso Deus. Não é da glória da natureza, é a glória do nosso Deus. Ele quer ser visto e percebido, Ele deixou a marca dele em tudo aquilo que Ele criou. Só que os nossos olhos não estão voltados para isso. Então eu quero te incentivar, a próxima vez que você for num lugar bacana, você dá uma olhada diferente para o que Deus criou. Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua percepção, e eu te garanto que você vai perceber Deus naquilo, se você abrir o seu coração ali. Tem essa frase aí: vamos descobrir como manter o máximo possível da atenção dessa pessoa. Quanto tempo conseguiremos fazer você gastar? Quanto da sua vida podemos te convencer a nos dar? Esse cara, Tim Kendall, está lá no documentário, ele é ex-diretor de monetização do Facebook e ex-presidente do Pinterest. O diretor de monetização é o cara que decide como aquela empresa vai ganhar dinheiro. Então, ele montou a estrutura de como o Facebook ganharia dinheiro. E é assim que eles faziam isso. É assim que eles pensavam sobre nós, conectados nessa plataforma. Quanto da sua vida podemos te convencer a nos dar? E aí a gente tem isso aí, gente, os textos estão grandes, então eu vou passando, depois se você quiser eu te passo. Tudo que eu estou falando aqui você consegue achar. Eu não referenciei cada coisa, porque eu li um monte de treco, tá, gente? Então ia ficar muito grande aí, mas depois se quiser a gente conversa e eu passo até esse slide aí para você. Então, esse é um dos efeitos que esse tempo que a gente passa na rede social tem na nossa cabeça. Ele pode alterar a estrutura do cérebro, né? Fala aí que alguns estudos já estão correlacionando, né, essa alteração. E isso daí interfere diretamente no nosso controle emocional, tomada de decisão e empatia, e dificulta a gente a regular as nossas próprias emoções, e é por isso que a nossa saúde mental está indo para o espaço, quando a gente tem uso excessivo dessas ferramentas. E também dificulta a gente a compreender as outras pessoas e a emoção das outras pessoas. E olha que interessante, prejudica a nossa capacidade de tomar decisão. E a palavra está dizendo para nós, olha, tome cuidado com a maneira como você vive. A questão é, como é que eu e você vamos tomar cuidado com a maneira como nós vivemos, se a nossa capacidade de tomar decisão for influenciada negativamente por uso excessivo de uma ferramenta de tecnologia? Como eu e você vamos tomar as melhores decisões, nossas melhores decisões, de acordo com a palavra, se o nosso cérebro está sendo treinado para se prejudicar em tomar decisões? Esse é um dos efeitos que o tempo excessivo em rede social gera em nós. E é por isso que eu falei que a gente vai ver alguns efeitos correlacionados com a palavra, porque eu preciso tomar decisões todos os dias por Jesus. Eu preciso escolher, e você precisa escolher diariamente, colocar essa palavra em prática no seu dia a dia. Mas se nossa capacidade de tomada de decisão for diminuindo, a probabilidade de nós tomarmos as melhores decisões vai ser cada vez pior. E o diabo vai conseguir implantar no nosso cérebro uma maneira de prejudicar as nossas escolhas e a nossa escolha por Jesus. E eu e você precisamos ficar atentos a isso. Então a questão é, como eu e você temos vivido a nossa vida e como nós vamos gastar melhor o nosso tempo? Como eu e você vamos fazer essas escolhas? Uma das coisas que a gente precisa fazer é proteger o nosso cérebro, para que ao proteger a nossa capacidade de tomar decisão, nós possamos fazer as melhores escolhas na nossa vida. Está fazendo sentido, gente? Eu sei que hoje é difícil ter amém, né? Até o conteúdo é complicado. Até porque é isso, né? É uma palavra de despertamento, de reflexão. Então está tudo bem, tá? Não vou ficar triste com você. Versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais um alerta que Paulo nos dá. Ele está dizendo que se a gente não procurar compreender a vontade de Deus, nós estamos agindo como insensatos. E no versículo anterior ele falou sobre a importância de nós sermos sábios, né? A gente precisa ser sábio para procurar o que Deus tem a dizer sobre nós. A gente falou aí de não ser influenciado por ideologias, por boas ideias, né? Como o que a gente consome altera a maneira como a gente pensa, porque no final das contas o que importa para nós é a vontade do Senhor, é o que Ele tem a dizer por nós. E aí eu separei 2 efeitos para a gente falar, correlacionados com essa questão. E o primeiro é esse aí, dificuldade de atenção e concentração. O fluxo constante dessas informações que vão passando rápido pela tela ali, e esses estímulos visuais podem levar a uma diminuição na capacidade de foco, prejudicando a produtividade e a qualidade do trabalho ou estudo. E aí temos mais um problema em relação à palavra do Senhor.
Porque ele está dizendo para a gente aí, no versículo anterior, que nós temos que procurar conhecer qual é a vontade dele. Mas se eu e você não conseguirmos nos focar para ler e para ouvir a palavra do Senhor, como nós vamos conhecer a vontade dele? O texto de Romanos 12, que a gente leu semana passada, diz isso, né? Renove a sua mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Com a leitura da palavra. Mas como você renova a sua mente com a leitura da palavra, se cada vez a gente aprende a se focar menos? Se cada vez a gente aprende a ter menos atenção naquilo que a gente lê e naquilo que a gente ouve? Vocês estão entendendo como é que a gente tem que tomar cuidado com isso? Um outro versículo que também a gente vê é que assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Que é o que nós estamos fazendo aqui, a pregação da palavra. Vai gerando fé no nosso coração. Mas como ela vai gerar fé no nosso coração se nós sentarmos nessa cadeira e a nossa mente estiver em outro lugar? Porque, obviamente, o que está falando de ouvir ali é ouvir com atenção. Não é você ficar aqui pensando em qualquer outra coisa, ou eu pensando em qualquer outra coisa aleatória, e basicamente só o fato daquilo ali entrar pelo ouvido sem ser processado pela mente, vai gerar em nós fé. Não é isso que Deus está falando nessa palavra. Não é isso que Paulo estava querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que a gente precisa dar atenção, focar, ouvir com atenção, para que nós possamos receber essa palavra em nós, e dentro do nosso espírito, por meio do Espírito Santo, gere fé no nosso coração. Mas isso que a gente consome no nosso dia a dia, está roubando de nós a capacidade de focar e de manter a nossa atenção. É um fenômeno hoje do nosso tempo, gente. Josué ouviu isso de Deus: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Esse é o conselho do Senhor para Josué, e ele fala ali, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Esse é o conselho de Deus para Josué, para que ele seja bem-sucedido em tudo o que ele faz. Meditar nele, né, na palavra, no livro da lei, todo dia e toda noite. Quantas vezes eu e você, a gente senta para ler, e antes de acabar o primeiro versículo, a gente já foi? Isso acontece com você? Ou só comigo? Pelo menos balança a cabeça para fingir que é. Porque comigo acontece, gente. A gente está ali no meio do primeiro versículo, não chegamos no segundo ainda. E a gente já, puf. Aí daqui a pouco você fala, eita, o que eu li no primeiro? Porque nem o primeiro você lembra mais, já passou. Porque a gente está acostumado com microconteúdo. Mas o nosso Deus não é microconteúdo. Olha para cá. Tem conteúdo para caramba. Ele não trabalha com resumo, gente. Ele trabalha com verdade. E verdade é intenso. Verdade é algo que precisa nos preencher. Mas como é que a gente acessa essa verdade? Quando a gente senta e a gente lê. E a gente lê. E mais do que ler, quando a gente medita sobre ela. E o que é meditar? É você ficar, depois de ler ali, você ficar parando e pensando sobre o que você leu. O que eu estou lendo aqui? O que o Senhor estava querendo dizer aqui? Por que esse versículo diz isso? O que vem antes? O que vem depois? Qual era o contexto? Por que Paulo escreveu isso aqui? O que estava acontecendo ali naquele momento? E aí você vai meditando, eu vou meditando, e então essa palavra vai se tornando vida dentro de nós, vai nos alimentando, vai gerando fé, vai renovando a nossa mente. E aí, ao renovar a nossa mente, vai nos habilitando a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas se eu não fizer isso, se eu não conseguir me focar nesse livro, a verdade não entrará no meu espírito. Porque Deus estabeleceu que fosse dessa forma. O nosso Deus é um Deus de leitura. O nosso Deus é um Deus de meditação. E não é de esvaziar a mente, é de encher a mente com a palavra de Deus. É assim que o relacionamento com Deus funciona. Mas, mais uma vez, o que nós consumimos rouba de nós atenção e foco. Para se relacionar com Deus, que demanda de nós atenção e foco na sua palavra, na meditação sobre ela, na contemplação sobre essa palavra, porque a palavra revela a Ele para nós. Nós podemos contemplar a Ele pela palavra. E junto com isso, tem isso aí também. Só notícia triste, né, gente? Mas a notícia boa é que Jesus pode vencer tudo isso. E que Ele está nos despertando hoje para que a gente saia daqui refletindo, sendo mais sábios na maneira como a gente usa essas ferramentas para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Não é para você depois falar assim, bem, foi legal, obrigado por ter falado isso. Não é para mim, gente. É para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E esses conteúdos, eles também têm isso aí. O consumo de grande volume de informações pode afetar nossa memória de longo prazo e levar à sobrecarga do cérebro, dificultando a organização e retenção de informações relevantes. Qual é a maior informação e mais relevante que nós temos para reter na nossa mente? A palavra do Senhor. Você sabe que antigamente
The Chosen aí, ó. Olha o The Chosen de novo. Uma coisa que eu reparo lá muito assistindo a série é como o povo judeu sabia de cor tanta coisa, né? Eles recitavam porções grandes da palavra, e eles sabiam aquilo, estava ali, ó, gravado dentro deles. Isso não é mais uma realidade da nossa geração. Só que o que é curioso é que, diferente deles, que tinham pouquíssimas cópias das coisas, pouquíssima educação para a maior parte do povo, nós temos educação para a maior parte do nosso povo, e nunca tivemos tanto conteúdo disponível, mas nunca tivemos tanta ausência de conteúdo dentro de nós. O conteúdo está fora, mas mesmo com a abundância dele, ele não entra. Por que ele não entra? Por que eu e você não conseguimos gravar versículos de cor como o povo judeu conseguia gravar tanta coisa do Antigo Testamento de cor? Gente, na boa, o Antigo Testamento tem umas coisas difíceis de gravar. Pensa legal, tem uns negócios bem complicados, e eles sabiam. E não é que, tipo assim, tudo bem, eu sei que ela é uma série, é uma dramatização, por favor, nada, gente, não sei disso. Mas as conversas eram, não, o que Jeremias falou? Pô, Jeremias falou isso. É assim, ó, puf. Não é que tipo assim, calma aí, deixa eu pensar, Jeremias... Não, Jeremias falou isso. Por quê? Fazia parte de quem eles eram. Então a gente gasta mais tempo consumindo conteúdo aleatório do que se esforçando para gravar uma palavra que pode transformar a nossa vida. Que na verdade já transformou a nossa vida e pode fazer muito mais do que fez até hoje. E a verdade é que se Deus não fez mais na minha vida e na sua vida ainda, é porque nós não nos entregamos o suficiente para que Ele faça. Porque o problema nunca é dele, Ele sempre quer fazer mais. Sempre há muito mais, não é isso? Sempre há muito mais, sempre há muito mais. Só que o há muito mais está nele, não está em nós. E se nós não formos buscar, se nós não formos nos entregar a ele para receber, não chegará. Mas a estratégia do inferno é roubar de nós memória e cognição para que a gente não retenha informação. E o nosso desafio é ler mais, entender mais, gravar mais. Não simplesmente pelo objetivo de decorar, para falar, eu decorei um monte de versículos, não, mas porque a gente tenha no nosso coração, na nossa mente, as armas necessárias para que nos momentos mais importantes o Espírito Santo nos lembre do que nós lemos e nós possamos nos agarrar à palavra, para que a nossa fé não esteja apenas em que Deus vai mudar, vai dar tudo certo, Deus é bom, óbvio que Deus é bom, mas que a nossa fé esteja numa palavra que foi empenhada conosco. É assim que a nossa fé funciona, empenhada nesse livro, no que ele disse, não no que eu quero, não no que você quer, mas naquilo que ele falou para nós. E é por isso que nós temos que ter isso cada vez mais armazenado em nós. Salmo 119, 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a minha memória é afetada, eu não consigo guardar a tua palavra no meu coração. E aí é o inverso do texto. Se eu não consigo guardar a palavra no coração, o que ela vai gerar? Pecado. Quanto menos eu tenho da palavra em mim, mais pecado é gerado. Quanto mais eu tenho da palavra em mim, mais o pecado vai para longe de nós. Memorização é importante para o Evangelho, querido. Apocalipse 1, 2, 3, ótimo. 1, 3. Veio da brincadeira, verdadeiramente. Bem-aventurado, olha que curioso esse texto, gente. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E o tempo, de fato, está próximo. Mas bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Eu e você precisamos nos colocar numa posição em que o nosso cérebro esteja cada vez mais pronto para, junto com o nosso espírito e o Espírito Santo, armazenar cada vez mais conteúdo da verdade de Deus, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando, queridos, e quanto mais a gente se aproximar dele, melhor para nós, porque à medida que Jesus volta, a estratégia de Satanás para a apostasia vem junto. Não se engane, as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. E Jesus falou para nós, pastor Hélio falou isso hoje pela manhã, tome cuidado para você não ser enganado. E como que eu e você não seremos enganados? Quanto mais nós tivermos dessa palavra dentro de nós. Nós precisamos guardar, queridos. Nós precisamos armazenar, nós precisamos memorizar, porque isso vai transformar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Mais um alerta de Paulo. Paulo aí está dizendo, usando obviamente o exemplo do vinho, mas que tudo aquilo que tenta roubar de nós consciência precisa ser eliminado da nossa vida, precisa ser afastado da nossa vida, porque quem precisa governar é o Espírito Santo dentro de nós. Então tudo aquilo que nos atrapalha, né, que
que nos perturba no nosso relacionamento com Deus, precisa ser evitado, precisa ser controlado, ou precisa ser retirado da nossa vida de forma total. O termo embriaguem ali no original, um dos possíveis significados, é ficar intoxicado. Então é alguma coisa que mexa com a nossa mente, com o nosso corpo, e que nos intoxica. Então, mais um negócio aí, gente. Isso aí está grande a beça, né? Ficou enorme, Jesus. Dopamina, né, gente? Está aqui no nosso cérebro, foi Deus que criou, não tem nada de errado com ela, não. Só que o problema é que cada like, compartilhamento e comentário libera uma quantidade interessante de dopamina no nosso cérebro. Como é que eles sabem isso? Eles fizeram uma série de exames no cérebro das pessoas e foram mapeando ali enquanto as pessoas iam usando. E quando essas coisas aconteciam, a dopamina ia sendo liberada. E qual é a questão da dopamina? É que quanto mais você estimula essa liberação no cérebro, ela gera um ciclo vicioso. Quanto mais você estimula ela, mais ela é liberada. Quanto mais ela é liberada, mais você quer. É esse ciclo aí. Ó. Eu só achei em inglês, tá, gente? Não é porque é chique, não. Eu tentei em português, não achei. Então, é esse looping aí da dopamina. Você pega o seu celular, a sua dopamina aumenta, você se sente feliz, porque isso gera felicidade no nosso cérebro, gera prazer no nosso cérebro. A gente fica feliz, mas a partir do momento que essa quantidade de dopamina ela vai sendo utilizada ali, não sei exatamente o termo técnico, eu não sou especialista nisso, gente, então desculpa, mas em algum momento ela vai cair, e quando ela cai, a única coisa que o nosso cérebro quer é mais dela. E é por isso que ela vai gerando um ciclo vicioso, ela cria um looping. Só que essa substância ela é liberada quando a gente faz exercício físico, quando a gente come alguma coisa gostosa, sabe aquele brigadeiro quentinho, no dia que está frio, fez frio esses dias aí, brigadeiro quentinho, gostoso. Quando você lê um livro que você gosta, quando você ouve música, quando você cozinha, quando você faz um hobby, tudo isso tem dopamina, gente. Então ela em si não é o problema. A questão é como ela é usada por essas ferramentas para nos manter conectados. Porque eu falei lá no início que a estratégia é que a gente fique cada vez mais conectado o tempo todo. E isso daí influencia a gente a buscar cada vez mais essa substância para sentir prazer. Então eles usam isso contra a gente, para poder fazer a gente ficar cada vez mais lá. E aí tem uma outra frase de um cara que foi executivo do Facebook também, ele também está lá no documentário, e ele fala isso daí, queremos descobrir como te manipular psicologicamente o mais rápido possível, para em seguida te dar uma injeção de dopamina. Por quê? Porque a dopamina injetada, quando ela acabar, você vai voltar. E eles continuam fazendo exatamente, e aí eles, obviamente, a empresa, como um todo, mas a ferramenta, ela é desenhada para que esse ciclo aconteça. Esse cara, que tem um nome bem interessante, Chamath e o resto, ele é ex-vice-presidente de crescimento de usuário do Facebook. Esse cara, basicamente, para vocês entenderem a dimensão de quem é esse ser humano, ele é o cara que em 4 anos fez o Facebook chegar a 1 bilhão de usuários. É esse cara, foi a estratégia dele, foi o que ele desenhou, e hoje ele está num tipo de negócio completamente diferente. Mas essa era a mentalidade que eles tinham para fazer crescer. E deu certo, porque eles conseguiram 1 bilhão de pessoas em 4 anos. Eu não conheço, pelo menos, nenhum negócio que tenha conseguido tanta gente assim, tão rápido. Então, o problema não é a dopamina em si, mas é como as redes usam esse neurotransmissor para nos manter conectados o máximo possível. Já fomos para o 19? É isso. Não, tem um negócio antes disso, gente. Vamos voltar aqui para o moço. Lá a gente leu também falando de... Deixa eu voltar aqui mais rápido. Cadê o texto? Ali, pois isso leva à devassidão. Esse devassidão que está aí, um dos termos também de significado é de descontrole ou desperdício. Ou seja, ali nos embriagar com o vinho, o que ele está dizendo é que não leva ao descontrole e ao desperdício. E pensando em tudo isso que a gente está falando, gente, eu e você precisamos tomar cuidado, porque a gente pode estar deixando que certas coisas venham embriagar o nosso cérebro. A gente pode estar deixando que certas coisas nos façam perder o controle. E a gente tenta ficar 5 minutos e quando a gente vê, a gente está 40, a gente está 1 hora, a gente está 1 hora e meia. Por quê? Porque a ferramenta está assumindo o controle, não mais a gente. Então, nós precisamos ter atenção com isso, porque a palavra está nos dizendo para a gente não nos deixar ser intoxicado, para que não haja descontrole e desperdício. O Senhor não quer que eu e você desperdicemos o nosso tempo. O Senhor não quer que a gente desperdice a nossa vida, porque o nosso tempo é a nossa vida. Esses segundos que estão passando, esses minutos, as horas que passaram enquanto a gente está aqui dentro, não voltarão nunca mais.
E essa é uma reflexão que eu e você precisamos ter. Isso aqui não acontecerá nunca mais, porque ele está acontecendo agora, e esse agora não se repetirá. Por isso nós precisamos ser responsáveis com o que a gente vive, como a gente vive. Porque a nossa vida são vários agoras que estão se tornando passado e que não vão se repetir de novo. Tudo bem, semana que vem a gente vai estar aqui, só que semana que vem não será hoje, não será igual a hoje. Hoje é só hoje, e a gente tem que ser responsável por isso. Vamos para o versículo 19, então, que a gente precisa acabar. Já falei muito, né? Mas agora é mais rápido, eu prometo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Aí Paulo está falando para a gente, da importância de, é o que vem depois de se encher do Espírito. Então assim, você se enche do Espírito como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, ele está dizendo que a relação entre nós, que somos irmãos em Cristo, que somos a igreja e o corpo de Cristo, ela nos ajuda a nos encher do Espírito Santo. E quanto mais a gente tem o nosso convívio com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, mais nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Por isso que na Nova Almeida Atualizada, na NAA, diz: deixem-se encher pelo Espírito. Porque o que a gente faz aqui, o que nós estamos fazendo aqui, está nos ajudando a nos encher uns com os outros. Ou seja, a comunhão é importante, nós somos um corpo. Fomos estabelecidos por Jesus como um corpo que está interligado e que precisa de cada parte. A gente deu até esse exemplo no outro dia na Atos. Para a minha mão levantar, ela não consegue levantar sozinha, ela depende de toda a musculatura, de todos os tendões, nervos, ossos, tecido, e tudo isso está aqui, porque senão ela não levanta sozinha, e isso acontece conosco. Para você levantar, você precisa de mim, e vice-versa. Nós somos um corpo e precisamos ter consciência de que somos um corpo, porque às vezes a gente tem uma consciência de que eu sou parte do corpo, de que eu sou membro do corpo, mas às vezes eu não tenho a consciência de que eu sou o corpo. O fato de ser membro é uma reflexão individual. Eu sou membro do corpo. Mas quando eu olho para o corpo todo e falo, eu sou isso tudo isso sou eu, todos nós sou eu começo a entender qual é a realidade que Cristo queria. Porque nós somos um só, eu sou parte de você e você é parte de mim. Só que o consumo excessivo de rede social está cada vez mais, ironicamente, gerando isolamento social. A substituição das interações face a face por conexões virtuais tende a resultar em sentimentos de solidão e desconexão. Nunca antes a gente ouviu tanta gente falar que se sente sozinho. Nunca antes a gente teve tantos casos de depressão no mundo, numa era que está hiperconectada, que a gente pode falar com qualquer ser humano por aí, a hora que a gente quiser, imediato. A gente estava no meio da Amazônia, eu mandei um print da tela para a Isa, falei: amor, eu estou literalmente no meio do nada. Quando você tirava o zoom do Google Maps, nem o rio que a gente estava você via, de tão no meio do nada que a gente estava. E lá naquele meio do nada, com a tecnologia de internet lá, a gente fazia videochamada tranquilamente. Nunca houve tanta possibilidade de conexão e nunca houve tanta solidão e desconexão. Num tempo em que nós fomos chamados, como toda a história da igreja, para ser corpo de Cristo. E nós temos ferramentas dentro do bolso que estão nos incentivando a ser menos corpo, a estar mais distante. Eu estou dizendo que você está fazendo isso? Não. Eu estou dizendo que eu e você podemos correr o risco de deixar isso acontecer conosco. E o que nós precisamos é estar alertas e vigilantes para que isso não aconteça, porque o Senhor nos fez para ser ligados um ao outro. É por esse tipo de coisa que existe fenômeno de desigrejado hoje, de gente que acha que é possível ser igreja sozinho. Igreja e sozinho não faz sentido. Igreja por si só é plural, não é singular, embora a palavra esteja no singular. Não existem igrejas do Senhor, só existe a igreja do Senhor. Não existem noivas de Cristo, só existe a noiva de Cristo. E essa noiva é composta de mim e de você juntos, não de nós separados. E a gente precisa estar atento a isso, gente, porque isso é o fenômeno do nosso tempo. Tudo que eu estou mostrando aqui em termos de efeito disso é a estratégia que o diabo está usando para roubar de nós o que Deus separou para nós. E é por isso que a gente está vendo isso nesse texto de Efésios, do que Paulo falou, de como nós devemos viver, de como Deus espera que eu e você vivamos. E tudo isso que a gente está vendo é contrário ao que Deus espera que eu e você vivamos. Então a gente tem que estar atento a isso. E por último, o versículo 20, ele fala do alerta, tem que ler primeiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aí de um alerta da importância da gratidão, mais uma vez, como a gente falou na semana passada. E aí eu e você, a gente tem que começar a tomar cuidado, porque gratidão faz parte de ser cristão, faz parte de ser filho de Deus, porque não tínhamos direito de nada,
não merecíamos nada, mas Ele escolheu nos dar. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu se entregar por nós. Então não há espaço para orgulho e soberba, é insensato, é tolo, não faz sentido, porque tudo que temos e somos, recebemos dEle de graça, recebemos dEle por bondade, não por mérito. Então olhar para nós e achar que nós somos alguma coisa é irrelevante, é mentiroso, chega a ser ingênuo, porque tudo nos foi dado por graça, por amor e por bondade, e a única coisa que a gente pode fazer é ser grato a Ele por tudo. Só aqui, mais uma vez, você já deve ter se reconhecido nisso, né? Percebido isso em algum momento. A gente vê tanta vida perfeita, a gente vê tanta felicidade aleatória, a gente vê tanta gente conquistando coisas que nós não conquistamos, que o diabo pode usar disso para nos fazer questionar se realmente Deus está fazendo o que Ele sabe fazer por nós. A última má notícia, eu prometo. A exposição constante a imagens e perfis idealizados, vidas perfeitas, pode levar a constante comparação com os outros, gerar sentimentos de inadequação, ansiedade e baixa autoconfiança, levando à busca por validação externa. Quando a gente olha esses conteúdos de tanta gente, porque o que mais tem gente hoje é ganhar dinheiro com marketing digital, né, gente? Marketing digital, todo mundo pode ficar rico, eu adoro esse negócio. Qualquer um pode ganhar milhões, é só você comprar o meu curso, né? Aí a gente entende como é que está ganhando milhão. Mas o ponto, gente, é que a nossa natureza faz a gente olhar para aquele monte de gente que está andando de carro caro e morando em mansões e viajando. Canal de viagem é uma alegria que você conhece uns lugares maneiros, mas ao mesmo tempo gera dentro de você um sentimento de caramba, não foi em lugar nenhum, né? Mas esses conteúdos podem incentivar a minha mente, a sua mente, a nos compararmos com essas pessoas e achar que essa realidade que não é real deveria ser a minha e a sua realidade. E a gente começa a olhar para o que a gente não tem, porque a gente não fez, porque a gente não pode, porque a gente não conquistou, porque a gente não experimentou, e esquece de olhar para tudo aquilo que Deus nos deu. Porque uma coisa é certa, querido, se você não recebeu, se você não experimentou, se você não foi ainda, é porque o Senhor entendeu que você não tem coração para ir, para ter, para receber e para fazer, porque senão Ele já teria te dado. E talvez, querido, Ele nem te dê, porque Ele é soberano e Ele escolhe o que é melhor para nós, e eu e você temos que dormir bem com isso. Ele é soberano e precisamos nos submeter à sua soberania. Portanto, achar que a nossa vida precisa ser igual à vida dessas pessoas, que na maior parte do tempo eles estão sendo pagos para estar lá, eles estão ganhando tudo. Você não tem tudo o que eles têm, porque eles também não têm, eles estão ganhando. Não é comprado, querido. Sabe essa coisa? Recebidos da semana. Gente, aqui eu estou com a parceria com não sei quem que me trouxe aqui, então não sei o quê. Eles não têm a maior parte daquelas coisas, porque eles só recebem, eles não compram aquilo. Aquilo não é real. Mas a nossa mente olha para aquilo e fala, eu queria isso, eu não tenho, ele tem. Deus, por que você não me deu? E aí aquilo ali começa a gerar em nós ingratidão, querido. Quando considero que a vida do outro é melhor do que a minha, sou impelido a reclamar e duvidar de que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo com a minha vida e com a sua vida, e nós precisamos confiar nele, querido. Nós precisamos ter a consciência de que a única coisa que temos direito é de ser gratos por quem Ele é e por aquilo que Ele faz por nós. Porque além de ter nos dado tudo o que Ele já nos deu em Jesus, Ele nos prometeu vida abundante, Ele nos prometeu prosperidade, alegria, paz, descanso, segurança, proteção. Ele nos prometeu tudo nele. E eu e você não podemos mais ficar olhando para as coisas que não temos. Olhe para o que o Senhor te deu. Ele já te deu coisas que você queria e que hoje você olha de maneira leviana, mas que um dia você sonhou com tudo aquilo, e quando chegou na sua mão hoje, você está olhando porque você não tem ainda. A Isa estava falando comigo esses dias, que ela viu alguém falando isso, tipo assim, a lista, ela nunca vai acabar, querido. Você pode ter 10 vezes, 1 milhão de vezes mais dinheiro que você tem, você vai comprar tudo que você sonha hoje, e amanhã você vai sonhar com outra coisa. Portanto, o sentimento de ingratidão, ele é perigoso, e ele pode roubar de nós quem Jesus é, porque Jesus é bom, e quando a gente reclama com Ele, a gente está dizendo para Ele que Ele não é tão bom assim. É isso que é murmuração e reclamação. Você diz para mim que você é bom, mas você não está sendo tão bom assim, porque o que eu queria você não me deu. E a gente precisa entender que Ele sabe melhor, porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a dele, não a minha, não a sua. Então eu e você, a gente precisa se esforçar para confiar em Deus, para descansar nele, para saber que quem nós somos e o que temos veio dele por amor,
por bondade e graça, e nós podemos ser gratos a eles por isso, querido. Para a gente terminar, quero ler uma última frase triste com vocês. Mas é curioso, né? Existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários: drogas e softwares. Óbvio que é uma brincadeira ali, né? Com os termos. Mas, na verdade, eu parei para refletir, eu nunca vi realmente ninguém chamando os outros de usuário mesmo, não. Né? E o ponto é que, como a gente viu, existem estratégias que são desenhadas para usar contra nós a nossa própria natureza. O nosso desejo de nos conectar com as pessoas. Eu vi numa outra pesquisa, aliás, também uma pesquisa que eu peguei o dado lá do tempo de consumo, que o primeiro motivo pelo qual todo mundo, né, globalmente, aqui no Brasil também, se conecta nas redes sociais é para interagir com amigos e com familiares. Esse é o primeiro motivo. E por uma margem grande, sei lá, 40%, 50% das pessoas, alguma coisa assim. E ganha disparado. Mas o que eu queria que você refletisse aí é, de fato, esse é o maior tempo que você gasta nessas redes? Interagindo com amigos e familiares? Porque sabe qual é a segunda coisa que aparece? É gastar o tempo livre. Então, o motivo inicial é porque eu quero me conectar com as pessoas que eu amo. Mas o segundo motivo é porque eu quero gastar tempo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, que é algo que eu tenho pensado e que Jesus tem me despertado. Nós não fomos criados para passar tempo. Nós não fomos criados para gastar o tempo que o Senhor nos deu. Nós fomos criados para, como nós lemos em Efésios, aproveitar o tempo que nos foi dado. Aproveite para conhecer o Senhor, aproveite para buscar a Ele, mas aproveite para ter uma boa vida, aproveite para ter um hobby, aproveite para se conectar com a natureza que Ele criou para nós, aproveite para contemplar o Senhor em tudo que você faz, aproveite para passar tempo com quem você gosta. O Senhor nos criou e nos deu uma vida para aproveitarmos e desfrutarmos dessa vida com Ele. E essa vida desfrutada com Ele não é só devocional, querido. Ele quer que você coma a comida que você gosta, porque a palavra diz que nós devemos fazer tudo para a glória dEle. Então tudo que eu e você fazemos pode glorificar ao Senhor. Você pode comer um brigadeiro quente num dia frio para glorificar o Senhor. Você pode ir no shopping comprar uma roupa que te agrada para glorificar ao Senhor, querido. A vida não é só devocional, mas o devocional é parte importantíssima e essencial da vida. Só que a vida precisa ser Ele. A gente não pode olhar para a vida com Deus como um momento em que eu paro para falar com Ele. Ele é tudo. Ele precisa ser a nossa vida. Tudo que nós fazemos precisa ser para Ele, para a glória dEle, para honrar o nome dEle. O tempo que você passa na rede social precisa ser para Ele. Porque nós adoramos a Ele. Um dia os nossos perfis vão ficar aqui, os nossos likes vão ficar aqui, o nosso número de seguidor, que é tão importante para a gente, vai ficar aqui. E o que o Senhor quer saber de nós é se nós somos servos bons e fiéis que entrarão no descanso do seu Senhor. Não faz diferença para Jesus quantas pessoas nos seguem. O que faz diferença é se nós seguimos a Ele, querido. Você e eu temos seguido ao Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida, na maneira como a gente vive, em como a gente usa o nosso tempo, porque a palavra nos manda guardar a nossa mente. É tempo de nós nos protegermos, querido. Tudo que nós vimos aqui hoje, que é só notícia triste, é a estratégia do diabo para roubar de nós o que Deus tem para nós. O Senhor tem plano e propósito para a sua vida e para a minha vida, mas quanto mais tempo a gente perder sem Ele, mais tempo vai levar para que a gente alcance o que Ele separou para nós. E Jesus quer te levar para lá, para esse lugar onde Ele tem separado para você, onde você vai conhecer mais Ele, ser mais usado por Ele, conhecer mais gente para compartilhar mais dele para essas pessoas. Então, querido, eu quero que a gente saia daqui hoje refletindo sobre isso. Qual o espaço que a rede social tem na minha vida e na sua vida? Você tem controle sobre isso? Seja sincero com você, assim como eu fiquei escrevendo isso tudo e tentando ser sincero comigo. Eu tenho controle sobre isso. Você consegue acordar e não pegar o seu celular? Você consegue ir para o banheiro antes de tomar banho e fazer aquele negócio que todo mundo tem que fazer? E não levar o seu celular? Você consegue escolher não fazer isso? Quanto tempo a gente tem gasto com isso, sabe? Você pode parar quando você quiser. Você pode de verdade abandonar quando você quiser, sem nunca sentir falta disso.
E eu quero propor 2 desafios aqui para a gente de fato encerrar. O primeiro deles é, se você ainda não tem, ativar o relatório de uso do seu celular. De uso ou bem-estar, dependendo se é Android ou iPhone. O Android é bem-estar, o iPhone é uso. Porque ele vai dizer quanto tempo você desbloqueia a sua tela e quanto tempo você fica em cada aplicativo. Talvez você tenha uma surpresa. Mas o primeiro passo para mudar é ter consciência do que a gente está fazendo. Porque Jesus traz à luz o que está em trevas. E aí ele transforma a nossa vida. Aí você fala assim, mas eu nem sei. Está resolvido. É só você apontar a sua câmera agora. Vai parar na página de suporte que vai te ensinar a ativar isso. Então aponta a sua câmera aí, mas não faz agora também, que a gente ainda vai orar aqui. Mas deixa aberto. Deixa aberto, para. Você sabe que fica aberto lá, não me olha assim. Deixa aberto aí, abre no navegador, porque se ficar só no leitor de QR Code vai apagar. Então abre o navegador, deixa lá e ativa. Faz um teste, vê quanto tempo você está gastando aí, se autoavalia. Eu tenho isso ativado no meu, tá, gente? Isso que eu estou falando. E o segundo desafio que eu quero dar para você é: passa uma semana sem isso. Não vale o campetim, que lá você é obrigado. Escolhe passar uma semana longe de tudo isso. Se desafia, se mede, se avalia. Se não for o seu caso de estar consumindo excessivamente, glória a Deus. Lute para permanecer assim. Ajude aqueles que não estão como você. Mas talvez pode ser o seu caso e você nem saiba. Durante o... E aí eu vou terminar de verdade agora. Já passou tempo, a gente comeu um monte de coisa gostosa. Durante o documentário, tem uma hora que eles estão falando com uma professora de uma universidade americana. E ela fala que, embora ela saiba de tudo isso, os filhos dela continuam vivendo como se ela não soubesse nada disso. E aí foram perguntar para os filhos dela. Era um menino e uma menina. E o menino falou assim: cara, eu passo no máximo meia hora. Isso aí é besteira. Aí a menina falou: não, eu sei que é um pouco mais e tal. Mas o garoto falou: não, com certeza, no máximo meia hora. Aí, abre aí o celular então aí agora e vê o relatório de uso. Aí ele abriu. Aí a menina: caramba, cara, tá tipo assim, 2 horas e 40 e tal, sei lá, quase 3 horas. Aí ele: eita. Não, é que esse dia eu tenho usado um pouco mais, assim. Aí ela: não, calma aí, vamos ver aqui a semana. Aí tipo assim, na semana era tipo 8 horas, 12 horas, sei lá. Aí ele ficou tipo: é um pouco mais, né? Só que ele achava que era 30 minutos, na cabeça dele era 30 minutos. E ele descobriu que eram quase 3 horas. Talvez você se surpreenda. Mas quando vem a luz, querido, Deus trata, Deus cura, Deus muda. Essa não é uma palavra para condenar você, essa é uma palavra para despertar você e eu, para que a gente seja mais sábio, mais coerente em olhar para aquilo que a gente tem feito, querido. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Reflita sobre isso, sobre o que você tirou foto aí, sobre o que você anotou. Pense um pouco, coloque diante de Deus e fala: Jesus, eu sou assim, esse é meu caso. Porque se esse é o meu caso, eu não quero ter aquele monte de coisa ruim que falou domingo na minha cabeça. Eu quero que meu cérebro esteja aqui bem construído, bem estruturado para a glória do Senhor, para que eu assimile a palavra de Deus pela minha mentalidade, para que ela então chegue no meu espírito e gere transformação. Feche seus olhos, querido. Senhor, eu quero te louvar, Deus, pela tua palavra, Deus. Que embora a gente tenha falado sobre um monte de questões aqui científicas, de estudos, etc., Senhor, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus disse ao Pai para nos santificar na tua palavra. A tua palavra é a verdade. O que vale para nós nessa noite, Senhor, é o que o Senhor diz para nós cuidarmos do nosso tempo, da maneira como nós vivemos, para que a gente seja sábio e não insensato, para que a gente não deixe nada embriagar a gente, amortecer o nosso cérebro e roubar de nós capacidades que o Senhor nos deu, porque a memória nos foi dada pelo Senhor, a capacidade cognitiva veio de Ti, Deus, e isso em nós é poder para receber a tua palavra, para ler, para ouvir, para que seja gerado fé no nosso coração, para que transforme a nossa vida. Senhor, o que nós te pedimos é: Espírito Santo, nos mostra se nós estamos tendo um consumo excessivo de redes sociais, se nós estamos indo além de um limite saudável, Deus. Sabemos, ó Deus, que nenhuma tecnologia é má por si só, mas o nosso uso pode ser mal para nós. O que nós te pedimos, Senhor, é sabedoria. O que nós te pedimos, Senhor, é uma orientação do Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolo. E que, Senhor, se esse for o nosso caso, nos ajuda a mudar,
nos ajuda a deixar, nos ajuda a resistir ao mal, nos ajuda a fugir de toda aparência do mal, Senhor, nos ajuda a vencer esse aparelho eletrônico, para que ele não governe a nossa vida, mas que o Teu Espírito Santo governe a nossa vida e nos empurre e nos leve para mais perto do Senhor. Convence o nosso coração, Jesus. Espírito Santo, convence o nosso coração e nos conduz para um caminho de transformação, para que sejamos mais sábios, mais sensatos, mais responsáveis com a vida que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Em o nome de Jesus, amém.